Igreja amada, a todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem, paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Eu quero lembrar-lhes que durante a semana temos vários envios de material para Facebook, para nossas redes sociais, mídias sociais, né? Esse culto, ele também é gravado e depois fica no YouTube, na página da MCE Pará. Nós temos também sempre mensagens escritas durante a semana que são colocadas no grupo da igreja, mas também disponibilizadas no Instagram e no Facebook. Então estejam participando de tudo que está sendo ministrado e enviado. As crianças também estão tendo uma ministração especial da pastora Heloísa, com trabalhos, com uma interação muito especial entre ela e as crianças que estejam assistindo. Todas essas coisas são para a edificação da igreja. E uma dos envios é o assunto de família, que na sexta-feira à noite nós sempre ministrávamos ali em Belém, na Marambaia, e como agora estamos impedidos, então estamos gravando um vídeo e também disponibilizando, né? Já estamos no terceiro vídeo sobre esse assunto. Hoje foi gravado e amanhã estará sendo colocado também nas nossas redes sociais. O assunto é sobre a submissão mútua no relacionamento, no casamento, conforme Paulo explica lá em Efésios. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, estejam assistindo, aprendendo e interagindo, também comentando, também sendo participantes, dando a sua opinião, comentando e dando alguma palavra, um testemunho de algo também que tocou a sua vida. Tudo para enriquecer a nossa interação nesse tempo em que cada um está nas suas casas. Vamos ler a palavra no livro de Lucas, no capítulo 24. Não sei se estão ouvindo uma chuva que está caindo aqui. Aqui é Pará, né? Como o pessoal diz assim, liga não, é o Pará. É a chuva que cai, que rega essa terra, que faz essa floresta crescer. Mas diz assim a Escritura, em Lucas 24, 13 em diante, é toda a narrativa. Eu vou ler apenas alguns versículos selecionados. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as Escrituras. Irmãos e irmãs, vocês leiam depois na sua casa todo esse texto, né, que é a narrativa dos discípulos no caminho de Emaús. Isso aconteceu no domingo da ressurreição, e esses dois discípulos estavam se afastando, estavam saindo de Jerusalém em direção a essa aldeia, que ficava mais ou menos uns 7 a 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando e conversando sobre esse assunto, não entendendo o que tinha acontecido, quando toda a esperança deles estava
no Senhor Jesus, ele foi morto, foi preso, foi morto. E nesse diálogo que eles estavam tendo, Jesus se aproxima e chega perto deles e começa a conversar sobre o que vocês estão falando. E eles dizem: mas é só tu que estava em Jerusalém e não soube o que aconteceu? Esse é o assunto que todos sabem, todos estão comentando. E o que foi? E aí eles começaram a dizer que Jesus de Nazaré, varão profeta, poderoso em palavras e obras, tinha sido preso pelas autoridades e condenado à morte, e tinha sido crucificado. E aí nós chegamos nesse trecho em que é dito que eles tinham ouvido falar que ele tinha ressuscitado. Algumas mulheres foram ao túmulo, alguns dos discípulos foram ao túmulo, mas que ainda ninguém tinha visto quando eles tinham saído de Jerusalém. E Jesus, que estava com eles, apesar deles não terem reconhecido, ele começou a ministrar-lhes, lembrando-lhes da Escritura, lembrando de tudo que ele tinha falado também, tudo que ele tinha predito, né? Dos avisos que ele tinha dado. E o coração deles começou a se aquecer, eles começaram a entender a palavra. Jesus estava ali e de repente chegaram num lugar para parar um pouco, para descansar e se alimentar. Jesus entrou com eles porque eles o convidaram. E quando Jesus pegou o pão e o partiu, sumiu da presença deles. Então eles entenderam, era ele, era Jesus. Aí eles reconheceram que era o Senhor Jesus, e saindo dali voltaram imediatamente para Jerusalém para contar aos demais apóstolos. E chegando lá, eles encontram os apóstolos e o testemunho era o mesmo. Pedro tinha visto, algumas mulheres tinham visto, mas Jesus não estava ali com eles. Mas isso logo depois aconteceu. E Jesus, a mesma coisa que ele fala aos discípulos do caminho de Emaús, ele fala aos seus discípulos também. Só para a gente se situar no que estava acontecendo, né? E Jesus, no mesmo livro de Lucas, capítulo 9, verso 22, ele disse assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, os anciãos representavam a liderança de Israel, no sentido de ter um peso no Sinédrio, que era o tribunal deles. Eram os anciãos, ou como se chama na Bíblia, presbitério. Os principais sacerdotes e os escribas, que eram como que os professores, os especialistas na Bíblia. E todos eles o rejeitaram e cooperaram para que a sua morte acontecesse. E Jesus tinha predito isso diversas vezes. Se você ler todos os evangelhos, vai ver que em cada evangelho, 2 ou 3 vezes, Jesus diz que ele ia morrer e que ao terceiro dia ia ressuscitar, né? Mas, com todo o testemunho das mulheres, dos discípulos, ainda porque eles não acreditavam, porque eles não ficavam então na expectativa de esperar que Jesus aparecesse, que ele se manifestasse, já que ele amava os seus discípulos, ele fez tudo pelos seus discípulos, enquanto ainda antes da crucificação. Nós podemos ver algumas razões, né? Aqui a Bíblia diz que seus olhos estavam fechados, ou seja, não havia um entendimento, uma compreensão. Eles tinham uma expectativa um pouco falsa, porque eles sempre esperavam que Jesus fosse aquele guerreiro, aquele libertador, e Jesus tinha todo aquele poder, curando, libertando de demônios, pregando uma palavra com tal autoridade. Eles, esse é o homem que vai nos libertar do jugo da servidão que nós temos a Roma.
E essa expectativa parece que não saía dos seus corações. Mas Jesus tinha falado muitas vezes: meu reino não é deste mundo. Eu digo a vocês: vocês estão no mundo, vocês não são do mundo. Vocês estão aqui num tempo de peregrinação. E mesmo depois que Jesus aparece, que ele está para subir ao Pai, quando ele diz para que eles esperem em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder, eles ainda perguntam: Senhor, em Atos 1,6, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, era muito forte nos corações deles essa expectativa de uma libertação política, militar, e que Israel tivesse plena liberdade, voltasse a ser uma nação livre e se desenvolvesse independente de todos os poderes que haviam lhe subjugado. Mas Jesus sempre explicou, sempre foi bondoso, sempre ele foi paciente, sempre lhe aguardou e repetiu, e repetiu, e repetiu tantas vezes a mesma coisa para que eles entendessem. Mas parece que havia como que uma má interpretação. Quando você recebe uma notícia que você não quer aceitar, que você não concorda com aquilo, parece que a gente fica viajando e diz: não, isso não é verdade, não é bem assim, e como que rejeita aquela notícia. Assim parece que eles estavam. Eles nunca aceitavam quando Jesus disse que ia morrer. Eles não queriam saber disso. E o que isso nos leva hoje, a gente meditar? Nós estamos numa crise. Nós estamos num momento muito complicado mundialmente para o Brasil, que é uma nação que estava começando a voltar da volta por cima, depois de um período de recessão, de corrupção, de tantas mazelas na nossa nação. E agora vem este vírus, essa pandemia, e muitas coisas estão acontecendo que não é da vontade nossa, que nos coloca em casa, nos obriga a ficar parado, e com cuidado, tendo todo cuidado. Muitos estão com medo, muitos estão apavorados, apesar de alguns ainda não, parece que não levarem a sério isso também, assim como os discípulos muitas vezes não levavam a sério. Parece que tem muitas pessoas hoje que ainda não estão levando a sério essa pandemia, esse problema desse vírus que ele está atingindo, contaminando muitas vidas. Eu quero dizer para vocês que nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, quanto tempo ainda ficaremos em casa, quanto tempo ainda o vírus crescerá e depois começará a diminuir o seu contágio, e até que chegue um momento em que todas as pessoas estarão liberadas novamente para trabalhar, para exercer suas atividades, a indústria, o comércio, os serviços serão reativados e a economia começará novamente. Não sabemos, é difícil de dar essa previsão. A própria China, que foi a primeira que teve, começou em janeiro. Isso é perigoso ainda que lá naquela cidade de Wuhan o vírus volte a ter uma replicação e contaminar muitas pessoas. Por isso que estão tendo muito cuidado. Apesar da economia dele já começou a operar, a trabalhar, ainda pode acontecer. Então, na parte da ciência, na parte da economia, os dias são sombrios, os dias são difíceis. E quando terminar a parte da pandemia, as economias do mundo estarão abaladas e haverá desempregos, haverá escassez, falta de muitas coisas. Nós temos que entender que isso é uma realidade. Não ver com os discípulos que não aceitavam que Jesus iria morrer. Essa é uma realidade e Deus está permitindo. Isto tem que ser compreendido neste tempo por cada um de nós. Mas
é claro que Deus está dizendo: parem, aguardem, fiquem parados, me busquem, se humilhem, se aflijam na minha presença, reconheçam suas falhas, busquem a minha face em todo o tempo, revisem as suas vidas, coloquem diante de mim, diante de meu espírito, a vida de vocês, e busquem ser transformados, busquem ser mudados, estejam todo dia clamando, e tem um texto que me chama muito a atenção. Depois que Jerusalém foi destruída, e Jeremias viu o que aconteceu, o profeta Jeremias, ele que tinha avisado, e os governantes, os sacerdotes não aceitavam a sua palavra, o aprisionaram, o maltrataram, quase o mataram. Ele disse assim no livro de Lamentações, no capítulo 3: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele testemunhava: eu vi o que eu não queria ver, eu senti a aflição. A cidade que era populosa, linda, bela, majestosa, hoje jaz desabitada, destruída, assolada. Mas ele chega diante do Senhor e diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. É isso que o Senhor está nos colocando, em silêncio, quietos, parados, mas nessa expectativa de reconhecer que toda a nossa esperança, toda a nossa chance é o Senhor e as suas misericórdias que se renovam. Ele se dói do castigo, ele não tem prazer no castigo, mas ele é amplo em perdoar. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Amém? Amém. Deus não tem prazer nisso, mas Ele está precisando fazer, porque nós temos sido duros de coração, temos vivido nossas vidas muito independente do Senhor, muito afastado do Senhor, uma formalidade, uma religiosidade, mas não uma vida fervorosa na sua presença. E Ele está nos chamando a isso, para que nós nos humilhemos e para que reconheçamos que dele, somente dele, pode vir a mudança e a transformação das nossas vidas e para toda esta situação. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele está nos disciplinando, mas é por causa do seu amor, sua compaixão para conosco, que Ele quer exercer suas misericórdias. Porque, pois, se queixa o homem vivente. Tem alguém se queixando dessa hora, deste momento, reclamando, murmurando? Jeremias viu muitas pessoas se queixarem do que Deus tinha permitido contra Jerusalém. Mas ele diz assim: queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E diz assim, encerrando a nossa leitura: esquadrinhemos os nossos caminhos
provemo-los e voltemos ao Senhor, porque Ele é grande em perdoar, as suas misericórdias não têm fim. Então, assim como Ele mandou também os discípulos após a sua ressurreição, Ele disse: olha, não é o tempo agora de vocês se preocuparem com o reino, não é o tempo de vocês agora saber, porque essas coisas competem ao Pai, é só Ele que tem a resposta. Mas esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. E aí sereis minhas testemunhas poderosas em toda a terra. Amém? O Senhor quer nos fazer testemunhas. Ele está nos moldando, Ele está nos trabalhando, Ele está conosco, Ele não nos abandonou. O Senhor está na sua casa, irmão e irmã, com seus filhos, está com marido e mulher, está nos lares em que há somente ou a mulher e os filhos, ou o marido e os filhos. Ele está presente, Ele está com você, e Ele tem um trabalhar, um agir e uma graça toda especial para esse tempo na sua vida. Amém. Você crescerá e será edificado como nunca antes foi nesse tempo, se fizer isso que o Senhor nos leva a fazer: humilhar-vos diante da sua potente mão, aceite a aflição de Deus, se aflija, reconheça, clame ao Senhor e tenha fé nas suas misericórdias. O tempo pode ser prolongado, mas um coração contrito e quebrantado fará com que o Senhor venha e alegre a sua vida e fortaleça, e o seu lar seja edificado, que o seu lar seja restaurado até de muitas coisas que antes não aconteciam. Creia no poder de Deus para nesse momento trazer o ajuste, trazer a fortaleza, trazer o conserto, trazer a restauração, trazer a ressurreição daquilo que estava morto na sua vida, no seu lar. Hoje é o dia que nós comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus, e a ressurreição é uma realidade permanente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, não teria sentido. Mas Ele ressuscitou, Ele vive, e Ele também quer que o poder da ressurreição esteja na sua vida, ressuscitando tantas coisas que foram perdidas no caminho, tanto ministério, tanta graça que havia em você, tanto desejo de servir ao Senhor. Essas coisas foram no decorrer da vida se perdendo. Isso vai ressuscitar na sua vida. O Senhor tem o poder da ressurreição. A sua vida deve viver baseado nessa perspectiva, que Deus tem um poder incompreensível sobre aqueles que creem nele. Aleluia. Isso Ele mostrou quando Ele ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Jesus hoje tem um nome sobre todo Amém. o nome. Aleluia. Então nós também, quando passarmos por essa aflição e fomos aprovados pelo Senhor, ouvirmos o que está sendo ensinado, nos humilharmos, clamarmos, buscarmos ao Senhor, conhecermos mais Sua palavra, nós também teremos algo novo. Assim como o Senhor deu um nome sobre todo nome ao Senhor Jesus, Ele lhe dará também coisas novas e preciosas, para que, ao terminar esse processo, você esteja numa outra fase, cheio de graça, cheio de vida, regozijando no Senhor. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre ti, irmão e irmã, sobre teus filhos, sobre tua família, sobre os irmãos e irmãs, jovens, crianças, adolescentes. A graça do Senhor seja abundante sobre você, que o poder da ressurreição fortaleça a sua vida em todo o tempo, mas não deixe de buscar ao Senhor, que é isso que Ele quer de nós nesse tempo. Aleluia. Feliz Páscoa. Já estamos terminando o dia, mas a ressurreição continua.
Feliz ressurreição cada dia da sua vida. Paz de Cristo, Igreja do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar mais um cântico. Enquanto ele se prepara, vamos estar orando. Senhor amado, como precisamos de Ti. Verdade. E como, Senhor, precisamos entender esse tempo. Porque cada dia parece que nossos pensamentos nos levam a amenizar, a tentar mascarar o que está acontecendo. Mas a situação é grave e nós temos que entender a gravidade destas coisas. Mas por causa dessa gravidade, não nos desesperarmos, mas para corrermos aos Teus pés. Nos ajude, Senhor, nos impulsione, nos atraia nesse tempo a Ti, atrai-nos e seremos atraídos, converte-nos e seremos convertidos. Muda, Senhor, tira a indolência, tira o comodismo, tira a falta de princípios e propósitos, Senhor, das nossas vidas, que olhemos para Jesus, hoje e sempre, o autor e consumador da fé, e corramos nossa carreira, conforme está proposta na Tua palavra, em nome de Jesus, que possamos, nesse tempo, reconhecer nossos maus caminhos e voltar ao Senhor de todo o coração.